Salmo 119, versículo 17 e 18, diz-nos assim a palavra do Senhor. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém. Senhor da glória, mais uma vez estamos aqui, Pai, suplicando teu imenso favor, porque sem ti nada nós podemos fazer. Ouve a nossa oração e que juntos, Senhor, essa manhã possamos aprender da tua palavra aos teus pés. Fortalece a tua igreja. Chegamos até aqui, muitos feridos, muitos tristes e desanimados, mas sabemos que aqui é o lugar, um ajuntamento solene, a igreja, onde o Senhor poderosamente restaura a força aos que estão cansados. Então, que tu possas, em nosso coração, derramar abundante luz, para que possamos, ó Deus, tomar alento e prosseguirmos em nossa jornada nesse mundo. Os males maiores são os de dentro, e por isso também suplicamos que a tua palavra possa estar em nosso coração de forma abundante, como o salmista já nos ensinou, a fim de que não pequemos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nesse mundo mau a continuarmos na prática do bem, vivendo de acordo com o Santo Evangelho e nos alimentando da santa verdade, confiando em ti, que és o nosso Deus, até o fim, porque tu és o nosso Deus até a morte. E sabemos que nesse momento adentraremos o estado de perfeição, aguardando a bem-aventurança da ressurreição de nossos corpos. Nos ajuda e que essas verdades benditas se apropriem de nós a cada dia e possam aquecer nossos corações em amor por ti, no teu Filho, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo realmente ele destaca muitas verdades preciosas. A sua extensão, 176 versículos, e algumas vezes eu vou e volto por ele e observo o que o salmista faz aqui. Ele mostra como a palavra ela permeia tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, a nossa existência. A Escritura, de fato, ela é determinante para nossas vidas. O verbo de Deus, a palavra de Deus que nos trouxe a existência, é a mesma palavra também que nos dá a subsistência. Então, quando Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos, existimos, isso mostra que nós só vivemos porque Deus resolveu falar. Ele é um Deus que disse haja luz, e assim houve, trouxe à existência todas as coisas, pela sua palavra ele sustenta todas as coisas, pela sua palavra ele nos trouxe a redenção, pela sua palavra ele nos traz a santificação, e pela sua palavra, como diz Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, dada a palavra de ordem, o Senhor voltará com poder e grande glória. Então um novo céu, uma nova terra virá à existência, claro, a esperança bendita pelo poder da sua palavra. Então a palavra, ela permeia todo o nosso ser. O que nós temos dificuldade é de compreendermos que nos encontramos ainda nessa relação com a palavra do lado de cá da eternidade. E essa relação não por conta da palavra, mas por conta dos nossos pecados, ela encontra muitos percalços. Então nós temos dificuldade em nossa relação com as Escrituras, não pelas Escrituras em si. Claro, existe, quando nós consideramos a palavra de Deus e o homem, um abismo realmente imenso, quando consideramos a natureza divina e a natureza humana. Mas Deus se fez homem para plasmar a verdade, para nos trazer ela de forma mais compreensível, ao nosso alcance, mediante Cristo Jesus. Mas o pecado, de fato, é um grande estorvo na nossa vida. E nós temos dificuldade em compreender as coisas de Deus. Então, como crentes, nós cremos que fomos libertos do poder do pecado. Mas também as Escrituras afirmam que aguardamos a redenção dos nossos corpos. Então, nós ainda somos, de fato, homens que temos uma alma nova em um corpo velho. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que o nosso homem exterior se corrompe,
mas o homem interior se renova a cada dia. E até mesmo esse processo, né, essa realidade paulatina da nossa vida cristã, ela demanda compreensão e busca diante do Senhor da graça necessária para o desenvolvimento da mesma. Então nós vemos no versículo 17, iniciando mais uma sessão, como nós vimos, a terceira, que o salmista ora ao Senhor, porque ele sabe da necessidade que ele tem da comunhão com Deus para viver de modo agradável ao Senhor. Então ele diz: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então a oração, como nós vimos, ela é o resultado mais belo de uma verdadeira teologia. A verdadeira leitura das Sagradas Escrituras, o verdadeiro teologar, levam o homem e a mulher a serem homens, mulheres de oração. É aí que vem o grande diferencial da relação autêntica com as Escrituras. Para que possamos viver nesse mundo, almejar uma vida que seja agradável a Deus, tanto que ele diz: para que eu viva, nós consideramos isso na semana passada, ele pede a Deus vida, longevidade, para que possa aprender mais da palavra e viver de acordo com a palavra. Então ele diz: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Observar, obedecer, acompanhar o que Deus de fato nos ensinou, estar atentos a isso, termos foco na palavra. Porém, nós temos que lidar com o pecado. E um dos problemas que nós enfrentamos em nossa vida, veja, está no versículo 18, quando ele diz: desvenda os meus olhos. E aqui eu quero que os irmãos percebam algo que nós temos que aprender a lidar com isso. E pedimos o favor de Deus para que possamos progredir em nossa caminhada cristã. Nós sofremos, como homens e ainda regenerados, de uma cegueira inerente à nossa condição de pecadores. Nós sofremos, como homens, né, ainda que regenerados, de uma cegueira inerente à nossa condição de pecadores. E a Bíblia afirma isso. Né? Quando nós usamos a metáfora da cegueira, né, nós sempre temos como algo certo de que quando estávamos no mundo, estávamos cegos. E é um fato. Nós cantamos, né? Ó, quão cego eu andei, até que o Evangelho nos alcançou e fomos trazidos das trevas para a maravilhosa luz. Mas lembra, nós ainda temos dificuldade de enxergar algumas coisas. De fato, a nossa visão, ela vai melhorando e tendo um progresso conforme a nossa caminhada cristã. Então, por isso que nós vamos ver muitos crentes, e a nossa realidade, de fato, é que muitos, e de fato todos os crentes, estão em etapas distintas da caminhada cristã, precisando progredir. Lembra do texto de Pedro, para que os irmãos, esse texto eu já mostrei para os irmãos algumas vezes, na segunda epístola de Pedro, quando ele afirma que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, usando a linguagem paulina para uma epístola petrina, né? Quando Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, e Pedro apresenta as virtudes da vida cristã que precisam ser desenvolvidas. Porém, ele vai dizer algo muito interessante por conta do negligenciar desse progresso. 2 Pedro capítulo 1, ele vai destacar para nós que nós devemos ter no versículo 5 toda diligência, associando a fé com a virtude com o conhecimento, o conhecimento com o domínio próprio com perseverança, a perseverança com a piedade com fraternidade e a fraternidade com amor. Então veja, ele diz no versículo 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós o que está escrito aí? Aumentando. Essas virtudes precisam aumentar. Então veja, nós recebemos tudo que concerne a vida e a piedade, ele fala isso no versículo 3. Porém, tudo que nos foi dado precisa ser desenvolvido. É o que Paulo vai dizer em Filipenses 2, 12 e 13. E ele diz, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo vem mediante a lei, a palavra. Quando falamos da lei, falamos da palavra do Senhor. Então esse conhecimento ele pode se tornar inativo e infrutuoso. Por quê? Porque negligenciamos o cultivo das graças que nos são dadas em Cristo Jesus. Veja o que ele diz no versículo 9. Eu sempre achei esse texto muito forte. Ele diz, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego. Ele fala. Ele está falando de crentes.
Ele diz, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Então este homem e esta mulher foram purificados, são crentes, porém eles negligenciaram a leitura da Bíblia, a oração, o cultivo das graças que nos são dadas em Cristo. Então a visão vai cada vez mais anuviando, vai ficando complicada, não é? Uma miopia espiritual, um astigmatismo espiritual, não é? E por aí vai. As coisas não vão ficando claras. Por quê? Porque o que é necessário se desenvolver não está sendo desenvolvido. Por isso Pedro vai dizer no versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Veja que lá no versículo de número 5 ele fala toda a vossa diligência. E no versículo 10 ele fala diligência cada vez maior. Ele quer cada vez mais empenho. Porque ele sabe que se nos empenharmos mais, veremos mais. Enxergaremos mais. Entenderemos mais. E ele diz, isso confirmará a nossa eleição e não permitirá que tropecemos em tempo algum. Então percebam por que isso está tão bem alinhado com o texto do Salmo 119, versículo número 18, quando ele diz, desvenda os meus olhos. Deixa eu mostrar outro texto para os irmãos importante, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos estar aqui, em breve, expondo o Evangelho de Marcos. E uma das coisas que eu acho muito importante é quando compreendemos os quadros, né, estabelecidos pelos evangelistas para nos ensinar verdades importantes concernentes a Cristo e, claro, a nossa condição. Veja o que está escrito no Evangelho de Marcos. Eu não vou ler todo o capítulo, mas a partir do versículo 14, diz assim, ora, Marcos 8, 14. Ora, aconteceu que que se esqueceram eles de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? O Senhor pergunta. Olha o versículo 18. Tende olhos, o que é que está escrito? E não vedes? E tende ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Veja o que é que o Senhor está dizendo. Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não estão conseguindo ouvir, não estão lembrando, não estão considerando. Ele vai dizer assim, de quando parti, ele fala aqui, de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, 12. E quando parti os pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então ter olhos e ver, e ouvido e não ouvir, ele está dizendo que é a ausência de compreensão. É isso que é a cegueira espiritual. Você não está compreendendo o que está acontecendo, você não está enxergando o que Deus está fazendo. Então Marcos, ele vai trazer para nós um milagre que só ele registra. Muito interessante. Versículo 22, veja, está escrito. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Veja que Marcos coloca aqui de forma proposital. Ele vai montar um quadro de fatos e ele mostra que os discípulos não estão conseguindo ver, não estão conseguindo ouvir o que está acontecendo, não estão compreendendo. Isso é o quê? Cegueira. Então ele vai trazer a cura de um cego. Veja, ele diz, esse cego rogava ao Senhor que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Veja o que esse milagre nos ensina. Que a recuperação da vista, ela é paulatina.
Nós nos encontramos quando estamos no mundo cegos. Cristo impõe as mãos sobre nós, abre os nossos olhos, começamos a enxergar, mas ainda não discernimos as coisas bem. E ele coloca as mãos de novo sobre o cego, e ele então passa a ver tudo de forma mais clara. E isso, claro, é colocado pelo evangelista para mostrar para nós isso. Que nós demoramos para enxergar as coisas. Nós demoramos para compreender as coisas. Por isso que nós damos muitas vezes tanto trabalho ao Senhor Deus. Davi, sabedor disso, volta para o Salmo 119, ele diz, desvenda os meus olhos. Quer dizer, ele já enxergava isso. Davi enxergava a sua cegueira inerente. O maior cego é aquele que não consegue ver, que não vê. Para ele está tudo bem. A visão dele de mundo está correta, a cosmovisão dele está correta, a interpretação dele dos fatos está correta, mas ele não olha através da lente das Escrituras. Não consegue, a pessoa se torna tão turrona, que o Salmo chega a dizer, não seja como os animais, como as mulas que precisam de cabresto. Então muitas pessoas estão andando com aquele tapa-olhos aqui que se coloca muitas vezes no animal de carga, para ele olhar só para uma direção. Mas por quê? Porque estão cegos por parâmetros, cosmovisões, interpretações da vida. Só enxerga as coisas de uma maneira. Tem dificuldade em viver a vida cristã. Tem dificuldade em lidar com os problemas, porque não tem uma visão mais ampla. Por conta de quê? Do pecado. Então nós precisamos orar, como Davi dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos. Não pense que você já enxergou tudo. Em muitas coisas na sua vida, a sua visão se encontra turva ainda. Você precisa aprender a ver. Pedir ao Senhor, dizendo os meus olhos, eu posso estar muito certo nisso aqui, eu posso achar que estou muito correto no que estou fazendo, mas eu posso estar agindo de forma equivocada. Isso é cegueira, irmão, espiritual, que nós temos em muitas áreas de nossas vidas. Então, desde o dia, interessante isso, em Gênesis diz que quando nossos pais comeram o fruto, o que está escrito lá? Abriram-se os olhos de ambos. Os olhos deles se abriram para a cegueira. Então, muitas vezes, nossos olhos estão abertos para a cegueira, e não para contemplarmos, de fato, as maravilhas da lei do Senhor. Veja, no versículo 18 ele ainda vai dizer, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Outro ponto importante aqui a considerarmos, além dessa cegueira inerente que nos persegue, nós temos que ter o cuidado para não deixarmos de ver, é o fato de que somente o Senhor pode abrir os nossos olhos. E aí é interessante nós aprendermos a levarmos a Deus em oração aquilo que achamos que é tão certo em nossas vidas. Você já fez isso? Veja, ele diz aqui, Senhor, desvenda os meus olhos. Ele fala com o Senhor. Suspeite de você mesmo. Duvide da sua visão. Coloque diante do Senhor aquilo que você acha tão certo, porque somente o Senhor pode fazer você enxergar o que você não está enxergando. Se no primeiro ponto nós constatamos a cegueira, no segundo ponto nós constatamos que somente Cristo é aquele que pode abrir os nossos olhos, conforme nós vimos aqui no texto de Marcos, quando ele cura exatamente o cego. No Evangelho de João, capítulo 9, outro texto também escolhido pelo evangelista, no caso um sinal, onde o Senhor cura um cego de nascença. Esse texto também é muito importante. Toda a narrativa procura mostrar para nós que os fariseus pensavam ver. Então aquele cego de nascença, o Senhor abre os olhos dele, e o objetivo de João é mostrar isso, que muitas vezes os religiosos, certos em sua religiosidade, zelosos em suas devoções a si mesmos, eles se encontravam plenamente cegos. E aquele homem que estava ali, à margem da vida, da sociedade, o Senhor abre os olhos dele, e ele passa a ter mais visão do que aqueles homens que eram formados, estudiosos, detinham títulos, dentro do contexto daquela época. Então veja o que está escrito aqui no texto de João capítulo 9, É um texto muito maravilhoso. A cura do cego, os fariseus interrogam o cego. Veja o versículo 35.
Ouvindo Jesus ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Não é? Interessante que o contraste aqui é que ele vê o Senhor Jesus e o adora, ele crê e adora. Os fariseus sabiam que o sinal era de Deus, mas não adoram. Porque somente o Senhor pode abrir os olhos para vermos a Cristo de fato como Filho de Deus. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, o que está escrito? Vejam. E os que veem se tornem o quê? Cegos. Que coisa impressionante isso. Se você acha que você vê, na realidade você é cego. Na pretensão, na arrogância religiosa. Quando nós achamos que já sabemos tudo da nossa vida e que não há nada a ser acrescentado ao nosso conhecimento acerca de Deus, isso revela uma cegueira. Versículo 40 então diz: alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Opa, ele estava quase vendo. Interessante. Quando você reconhece a cegueira, você está começando a ver. Opa, aí o Senhor fala: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O grande problema é esse. Né? No caso, não se voltar para Deus. E não reconhecer que somente o Senhor pode abrir os nossos olhos. Isso não é processo, não é uma evolução, não é uma construção. O Evangelho não é o ajuntar de conhecimento que vai tornando você cada vez mais brilhante e capaz do conhecimento das coisas de Deus. Evangelho é revelação. É Jesus chegar para você e dizer: eu te escolhi e agora você é meu. Isso é enxergar. Isso é ver. Não está atrelado à capacidade humana. Paulo vai dizer que não são os poderosos, os de nobre nascimento, os sábios desse mundo, não. Deus escolheu se revelar às pessoas que ele assim o quis e que a sociedade considera sem nenhum valor. Volto para o Salmo 119, versículo 18. Então, o salmista pede ao Senhor isso. Senhor, abre os meus olhos. Desvenda os meus olhos. E ele vai dizer com qual propósito? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, as Escrituras só são compreendidas sobrenaturalmente. Isso é outro fato bem interessante nós considerarmos aqui. Eu não estou falando que a Bíblia não tenha uma realidade literária ao alcance de qualquer indivíduo. Com seu sujeito, com seu verbo, com seu predicado, com as suas análises, enfim, na nossa língua portuguesa, e muito bem feita. Estou dizendo isso aí. Você pode ler, entender, mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas não conseguem perceber a sobrenaturalidade das Escrituras. Paulo escrevendo aos Coríntios, veja, abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, né? Eu sei que existe hoje, eu não gosto de entrar muito nessas temáticas, porque elas são muito especulativas dentro do contexto escatológico, envolvendo a questão de Israel, o que está acontecendo. As pessoas ficam já, o que é isso? É o fim do mundo. Quando você observa o que a Escritura diz como um texto como esse, você não se turba com essas coisas. Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3. O que é que eu estou querendo destacar aqui? Olha como os judeus leem a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3. O texto diz, no versículo de número 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Veja a questão da cegueira. Os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, Paulo escrevendo a epístola, ele fala,
quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, que é o caso que nós não vemos acontecer, né? Ou seja, raramente, claro, acontece, mas não é o caso de pensar na nação, o véu lhe é retirado. Então nós vemos que é possível se ler a Bíblia, se conhecer a Bíblia, como os judeus conhecem muito bem o Antigo Testamento, e no nosso contexto também, pensando na realidade, tanto vétero como neotestamentária, mas um véu está posto sobre os olhos, um véu posto sobre o coração. E você sabe quando você está fazendo uma leitura que não é sobrenatural, é quando você domina o texto, mas o texto não lhe domina. Você domina o texto, mas o texto não lhe domina. Interessante isso, né? Por isso que ele diz, Senhor, eu quero contemplar. A palavra aqui é muito bela, que não é apenas uma questão de entender ou ter uma realidade gozosa intelectualmente falando. Mas como João fala no capítulo 1 da sua epístola, quando ele diz, nossos olhos contemplaram. Quando o texto se apropria de você, quando as escrituras constrangem o seu coração, quando a lei lhe esmaga e lhe eleva no contexto do perdão, aí você pode dizer, realmente eu estou tendo uma revelação da parte de Deus. Que é isso, pastor? Sim, a revelação da escritura. Paulo ora por isso, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, para que Deus ilumine os olhos dos corações dos Efésios. Então as escrituras só são compreendidas sobrenaturalmente. Às vezes você vê alguém lendo o texto complexo e até trazendo uma bela explicação. Mas aquilo ali é da boca para fora. Aliás, né, da sua mente para fora. Aí você pega um irmão simples, uma senhora, um senhor que foi alcançado por Cristo, e ele lê o texto, Jesus chorou e ele cai em prantos. E você pergunta a ele o que foi. Ele não consegue falar. Ele só consegue ver a beleza do Deus que se fez homem. Isso é revelação. Salmo 119, versículo 18, para nós concluirmos. O texto diz algo também que quero destacar, quando ele continua orando, descendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Uma vez que os nossos olhos são abertos, irmãos, as maravilhas da lei então serão perceptíveis para nós. Elas serão perceptíveis. É aí que vem aquela questão. Entenda, não estou dizendo aqui que um crente, um homem, uma mulher de Deus, não possam passar por dificuldades na sua leitura das Escrituras. Isso acontece. Isso acontece. Tem dias que nós estamos muito ruins, estamos mal, não conseguimos orar, não conseguimos ler. Mesmo nesses dias, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é por nós o que nós não podemos ser e que de fato nunca poderemos ser. Ele agrada ao Pai em nosso lugar. Mas o fato é que as maravilhas da lei se tornam perceptíveis. E uma relação de amor com as Escrituras se intensifica. No próprio Salmo 119, eu gosto muito do texto, no versículo 97, quando o salmista diz, né? Veja o que está escrito. Salmo 119, versículo 97. Que beleza isso, né? Muitas vezes eu vejo quanto isso está distante do nosso coração. Nós não conseguimos, às vezes, alcançar a ternura desse texto. E como o salmista se expressa aqui, como Davi se expressa. Ele diz, quanto amo a tua lei. Quanto eu amo a Bíblia. Quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra. Porque as maravilhas da lei foram agora reveladas a ele. Ele está tomado pela beleza das Escrituras. Ele ama. E ele continua dizendo, ele diz, versículo 97, é a minha meditação todo dia. Isso não é algo o qual ele faz para constar no seu devocional apenas, para ele anotar que ele fez o devocional. A semelhança também de outro salmo, ele vai dizer, a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. É quando o crente vai entender
que o Senhor Jesus fala, citando Deuteronômio 8, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todos os dias o crente acorda, todos os dias ele vive, almejando ser nutrido pelo que procede da boca de Deus. É isso que nós precisamos compreender. O amor pelas Escrituras evidenciará que os olhos foram abertos. Evidenciará isso aí. Então, nós precisamos entender isso porque isso também está associado com o Cristo de Deus. A palavra de Deus. O amor à palavra de Deus. As maravilhas da lei de Deus. As maravilhas da lei não são simplesmente códigos ou preceitos, mas sim a beleza do caráter de Deus revelado a nós, que nos transforma de glória em glória à imagem do Senhor pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o que você não está vendo ainda? Interessante isso, né? A gente pensa que já sabe tudo. A gente pensa que já sabe todas as coisas, quem está enxergando todas as coisas, que a nossa visão é a melhor. Mas o salmista, ele diz, desvenda os meus olhos, Senhor. Quando você acha que está enxergando, lembre, isso de forma arrogante, revela a cegueira. O afirmar, eu já estou vendo, já entendi tudo, já compreendo tudo, revela uma cegueira, como foi no caso dos fariseus. Que o Senhor falou, porque vocês dizem que veem, o vosso pecado subsiste. Quem é que pode abrir os nossos olhos? Somente o Senhor. E a abertura dos nossos olhos é para que compreendamos as Escrituras, que também não são compreendidas mediante apenas técnicas teológicas. E isso nos levando, claro, a nos deleitarmos nas maravilhas da lei de Deus. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa experiência com as Escrituras, e que os nossos olhos sejam abertos para a glória do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra bendita, santa e verdadeira. Senhor, abre os nossos olhos. Eu sei que tu abriu os nossos olhos nos tirando do mundo de pecado. Mas existem muitas coisas ainda, como nós lemos aqui, o apóstolo nos ensina, que nos tornamos cegos, esquecendo da purificação dos nossos pecados e pautando nossas vidas de acordo com o nosso querer. Senhor, tem misericórdia de nós. E aqueles que ainda não veem nada, Senhor, possam essa manhã ser iluminados por Ti. Tira-os das trevas profundas e que possam ver a luz que resplandeceu e que resplandece na face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que te oramos, Pai. Amém.